Elas constituem a última região inexplorada do planeta. É só ali que você pode ir, onde ninguém foi antes. Essas pessoas estão se preparando para fazer uma viagem do nosso mundo iluminado pelo Sol para outro domínio mais misterioso. Todos têm lâmpadas de reserva para as lanternas principais e as dos capacetes? Eles são como viajantes do espaço. Seu destino final fica bem além da zona da penumbra. Eles caminham para o espaço interior, para o mundo das cavernas profundas. É como estar em outro planeta e estar também com extraterrestres. É tudo muito diferente. Você não pode entrar em pânico. Você precisa dominar seu medo, precisa aceitar o fato de que seu treinamento e sua experiência o ajudarão a resolver qualquer problema que apareça. Medo do escuro. Medo de cair. Claustrofobia. Medo de se perder e nunca ser encontrado. Medo de morrer. As cavernas fazem desabrochar todos os medos. E com boa razão. Olha aí, são muitos jovens e bobos. Eu devia estar preparado. É preciso muita coragem para explorar o espaço interior. É como ir na direção errada. Para baixo, para o centro da Terra. Já te vejo! O local chamado Las Golondrinas, no México, é tecnicamente uma caverna. É uma formação rara, ensolarada, vertical, conhecida como Grande Cova. E essa é uma das maiores do mundo. O fosso é tão grande que um prédio de 100 andares caberia dentro dele com facilidade. Há uma grande variedade de tipos de cavernas. Alguns são muito raros, como a caverna de Fingal, nas Ilhas Hébridas da Escócia. Fingal é uma caverna marítima, cavada pela ação das ondas, num antigo depósito vulcânico de basalto. Há também cavernas de gelo, como Eisreisenwelt nos Alpes austríacos. Seu interior é decorado com formações de cristais de gelo. O magma que escorreu em antigas erupções vulcânicas formou tubos de lava. As cavernas que foram assim formadas são mais comuns e estão entre as de formação mais recente da Terra. O tipo mais comum de caverna ocorre em rocha que pode ser dissolvida por ácidos, como essas cavernas submersas da Flórida. Essas rochas são formações de mármore, dolomita e, principalmente, arenita. Os ácidos provêm de matéria orgânica animal e vegetal ou de depósitos de petróleo que ficam bem fundo sob as cavernas. Não importa como tenham sido formadas, as cavernas vão sempre nos atrair. Os seres humanos já visitam cavernas há mais de 1 milhão de anos. Elas ofereceram proteção aos primeiros humanos contra os elementos e contra seus predadores. Na época de hoje, não precisamos mais de cavernas para sobreviver. As pessoas agora vão às cavernas por outras razões. Os arqueólogos vão a elas para estudar as obras de arte e os artefatos de povos pré-históricos. O ambiente das cavernas pode ser um sítio arqueológico perfeito, porque o clima e os produtos químicos existentes ali preservam os artefatos por muito tempo. Não importa a época do ano nem a hora do dia. Quando a gente chega é sempre a mesma coisa. Este ambiente não é alterado há 2.000 anos, 4.000 anos. É como se o tempo não passasse. Não acontece nada aqui. É quase como se você estivesse numa máquina do tempo. Não exatamente porque as pessoas já não estão mais aqui, mas tudo que elas deixaram continua aqui. Os geólogos amam as cavernas porque elas são como janelas para a história do planeta. E o melhor é que não há 2 cavernas iguais. Cada uma é totalmente diferente de todas as outras.
As cavernas encontradas em formações de mármore, dolomita e principalmente arenito, que constituem 80% de todas as cavernas, foram escavadas pela ação de ácidos. Muitas cavernas são formadas sem aberturas para a superfície, por onde as pessoas possam entrar. Por isso, a umidade dentro da caverna é muito alta e a atmosfera da caverna fica muito rica em dióxido de carbono. Essas condições são propícias à formação de muitos espeleotemas. Os espeleotemas são formações cristalinas interessantes e estranhas encontradas no interior das cavernas. São formadas por um processo químico e realmente crescem. São o mais próximo que uma rocha pode chegar da vida. Já os biólogos entram nas cavernas porque elas são o lar de uma espécie de submundo dos animais. É possível encontrar criaturas vivas numa determinada caverna que não existem em qualquer outro lugar do mundo. Podemos encontrar micro-organismos únicos que levam ao desenvolvimento de produtos úteis. Quem sabe uma droga que possa combater uma certa doença, ou talvez um micróbio que consiga transformar lixo tóxico em algo que não seja tão agressivo à saúde. E esse tipo de coisa pode estar lá nas cavernas esperando para ser descoberta. Não importa a razão, todas as pessoas que se dispõem a explorar cavernas têm que enfrentar os perigos e os desafios existentes em todas as cavernas. Assim como o oceano, as cavernas exigem muito respeito. Quem as subestima corre grande perigo. Você está a 30 metros abaixo da superfície, já penetrou 1.500 metros numa caverna submersa e, de repente, o seu regulador de ar pifa. Você tem muito pouco tempo para reagir. Você troca para o regulador de reserva e procura a saída da caverna. Nem todo mundo tem uma segunda chance. A cada ano, só nos Estados Unidos, cerca de 10 mergulhadores dão seu último suspiro dentro de cavernas. Hoje em dia, temos até cavernas fabricadas, destinadas aos turistas. Mas as verdadeiras cavernas continuam a ser o domínio dos exploradores e dos aventureiros. Os espeleologistas precisam ser muito experientes e conhecer bem as técnicas para poder sobreviver em cavernas naturais. A recompensa pode vir a ser a alegria da descoberta, o prazer de penetrar numa câmara subterrânea onde ninguém esteve antes. Ninguém tem ideia do tamanho do mundo subterrâneo. Já foram encontradas cavernas em cerca de 120 países. Alguns milhares delas já foram explorados até certo grau. Mas elas talvez não cheguem a ser 10% do total de cavernas. Uma excursão às profundezas escuras de uma caverna natural não é exatamente como um passeio no parque. Às vezes é difícil saber onde fica o próximo apoio para o pé ou para a mão. O chão, que não se pode ver, pode estar bem perto ou dezenas de metros abaixo. Poucas pessoas recebem permissão para entrar numa caverna assim. Numa caverna para turistas, qualquer um que pague pode entrar. Mas aqui você tem que ter um guia experiente. Se houver algum problema, ou se o guia acha que você não vai aguentar o esforço, você simplesmente não entra. É perigoso demais. A sua entrada pode colocar em risco a vida de outras pessoas. Dave Hammer vive em Tucson, no estado do Arizona. Ele é um espeleologista experiente, exatamente o tipo de pessoa que você quer ter ao seu lado quando está explorando cavernas naturais. Que luxo, dá para ficar de joelhos. Esta caverna é realmente muito difícil. Escorrega, não tem corrimãos, tudo escuro. Sem banheiro, sem comida, aqui não há nada. Quando entrei pela primeira vez, engatinhei até uma beirada, mas isso agora parece muito fácil. Parecia que aquele buraco ia ao centro da Terra. Desde aquele momento, sinto uma atração irresistível por ela e sei quando isso aconteceu. Poderia ser assustador, mas nós trabalhamos em equipe. Cada um toma conta dos outros. A gente trabalha em conjunto. Você mostra para quem vem atrás onde há apoio para os pés ou para a mão. Cuidado para não bater com a cabeça no teto. É um desafio vencido pela equipe. Numa caverna como esta, algumas pessoas são atraídas pelo desafio físico. Talvez pela vastidão vertical abaixo de seus pés, com ou sem corda. E eu acho que é essa a verdadeira atração. Há muita coisa bonita, mas o importante é o desafio. A equipe de Dave é formada pela mulher dele, Phyllis, e por seus amigos Dave Bunnell e Elizabeth Rousseau.
São todos espeleologistas experientes, membros da Sociedade Americana de Espeleologia. O perigo para quem se move dentro de cavernas pode vir sob muitas formas. As pessoas também constituem um perigo para as cavernas. A Sociedade de Espeleologia recomenda que seus membros sejam gentis com as cavernas, de modo a proteger esse frágil submundo. Esta formação foi quebrada de maneira brutal, e Dave Punnell sabe que isso é comum demais. Esta formação aqui, por exemplo, esta borda quebrada, todo esse material que está ali, deveria estar aqui. Há uma regra geral que diz que essas pontas de arenito levam 100 anos para crescer 16 centímetros cúbicos. Por isso, você pode imaginar o tempo que levou para isso crescer até onde está, talvez uns 2.000 anos, não é? E as cavernas realmente não têm como se protegerem. Nós vamos ter que fazer isso por elas. Se os espeleologistas não forem cuidadosos, as cavernas naturais vão acabar se vingando deles. O ambiente das cavernas não perdoa. Pedras que caem, plataformas escorregadias, buracos sem fundo, a escuridão, o desconhecido espreita a cada passo. Não é o perigo em si que me estimula. É estar lá e fazer coisas que apenas 1/20% das pessoas deste planeta é capaz de fazer ou está disposta a fazer. Eu gosto disso. Para muitas das culturas pré-históricas, as cavernas eram locais de riqueza e fertilidade, de vida e de morte. Os animais que decoram as paredes da caverna de Chauvet, no sul da França, foram pintados há mais de 30.000 anos. O ambiente da caverna preservou-os perfeitamente. Eles são de outro tempo, da última era glacial, quando leões, hienas e rinocerontes perambulavam pela região que hoje é a França. Serão eles simbólicos ou cerimoniais? Ou, quem sabe, espirituais? As cavernas representam entradas para a Terra, e a Terra é uma entidade viva, sagrada. É ali que vivem todas as divindades importantes. Se você é religioso, sabe que ela está cheia de espíritos. A vida neste lugar, sempre em volta de você, e você pode ouvi-la. O ruído vem de um pouco mais longe, não dá para ver direito. E há muito movimento, mas você não sabe onde e não consegue provar que ele existe. E, ao mesmo tempo que nos assusta, isso é o que nos atrai para a caverna. O que será que os exploradores pré-históricos de cavernas pensavam e sentiam quando entravam numa delas pela primeira vez? O que eles podiam ver à luz de tochas numa caverna profunda? Um monstro das entranhas da Terra? Demônios de grandes caninos? Eu acho que as cavernas são poderosas. Eu sinto o poder à minha volta. É tão fácil sentir. É só você relaxar um pouco e você vai sentir esse poder. Não há luz do sol, não há vegetação. Você vê formações fantásticas. Tudo é completamente diferente. Nada poderia incutir, com tal dramaticidade, a ideia de que você abandonou a sua existência normal. Eu me sinto atraído pela maravilha do lugar, apesar de ser ambivalente com relação a ele. Eu ainda acho que é o lugar mais maravilhoso para se trabalhar que eu conheço. As câmaras em catedral da caverna Mammoth, no estado do Kentucky, também foram visitadas pelos exploradores índios. Os artefatos que eles deixaram ali provam que a caverna já é visitada há 4.000 anos. Mas o que eles faziam aqui dentro ainda é um mistério. 4.000 anos podem parecer muito tempo, mas quando os primeiros humanos penetraram na caverna de Mammoth, ela já tinha entre 3 e 5 milhões de anos. E a escavação da caverna dentro do arenito levou quase 300 milhões de anos.
A caverna Mammoth é a mais extensa que se conhece, com mais de 570 quilômetros de passagens, algumas delas a 180 metros de profundidade. É um sistema tridimensional, com galerias em vários níveis em escala monumental. E nessa caverna ainda há mais passagens até hoje não exploradas. Estima-se que haja cerca de 800 quilômetros de caminhos inexplorados. E como se forma uma caverna de arenito como a Mammoth? O que abriu e esvaziou esses espaços de rocha e cortou as paredes com tanta precisão? Embora não haja duas cavernas de arenito exatamente iguais, porque cada uma tem sua própria e única história, a resposta básica é a mesma. Ácidos diluídos em água, ao correr por dentro de depósitos subterrâneos de arenito, dissolveram esses depósitos e criaram a caverna. Este espaço, no início, era arenito sólido. O ácido carbônico diluído e o tempo foram comendo a pedra. Primeiro formando uma grande câmara subterrânea, cujo teto desabou, criando uma grande depressão ou bacia. A água de todas essas depressões fluía para dentro do sistema da caverna Mammoth, abrindo os mais de 500 quilômetros de câmaras e passagens. O arenito, que levou 300 milhões de anos para ser acumulado, dissolveu-se em apenas 3 a 5 milhões de anos, e a caverna Mammoth ainda está crescendo. Esta é uma passagem karst. A terra nivelada dessa fazenda é chamada de planície de bacia de colapso. A caverna Mammoth fica debaixo desses morros. Os morros são feitos de arenito. O arenito, ou carbonato de cálcio, foi formado pelos restos mortais de um número inimaginável de criaturas que viviam no mar, acumulados e compactados até virar pedra, num processo que durou milhões e milhões de anos. A chuva e as águas da superfície captam dióxido de carbono da atmosfera e de matéria orgânica animal e vegetal que se decompõe no solo. A água vira uma solução fraca de ácido carbônico. Quando ela flui pelas rachaduras do arenito, vai dissolvendo pequenas frações da pedra. Aos poucos, o ácido cava pequenos buracos. Alguns viram câmaras, que depois entram em colapso. Outros, fossos profundos, coletando e produzindo mais água para dentro do solo como funis. A água desce até o primeiro lençol freático, acompanhando as fraturas e falhas do arenito. Ao passar, a água cria bolsões que acabam virando passagens e câmaras no embasamento rochoso subterrâneo. No sistema Mammoth, a grande bacia criada pelo colapso de câmaras, que se situa entre os morros, concentra e conduz a água para o subsolo. A água flui através do arenito para o Rio Verde, lá embaixo, formando cavidades e passagens. Assim foram esculpidas as monumentais câmaras do grande sistema de cavernas. Durante 3 a 5 milhões de anos, esse processo criou as centenas de quilômetros de passagens dentro da caverna. E um belo dia, um ser humano entrou na quietude fresca da caverna, dando início a milhares de anos de exploração humana. Os sinais da presença do homem e de sua passagem pela caverna ainda estão onde foram deixados, entre 2.500 e 4.000 anos atrás. Os arqueólogos Pat Watson e George Crothers estão catalogando os artefatos, e os objetos deixados pelos índios na caverna dão uma pálida ideia do que eles faziam por lá. É uma escora usada para subir. Algumas pessoas achavam que era uma espécie de escada pré-histórica. Estabelecemos a data pela desintegração radioativa do carbono de um pedaço da casca. Os resultados indicam que a madeira tem 2.500 anos, com uma precisão de mais ou menos 55 anos. E isso prova que é uma escada pré-histórica. Na superfície, materiais orgânicos, como a madeira, se decompõem em pouco mais de 2 anos. Mas aqui na caverna, a madeira dura para sempre, o que prova que os índios eram peritos em espeleologia. Tanto eu quanto os outros que trabalharam comigo e todos os outros espeleologistas que exploram a parte superior da caverna Mammoth ou da caverna Saltz, fomos sempre os primeiros a chegar a cada passagem, cada parede ou a qualquer local onde estivemos nessas cavernas.
A única coisa que você precisa mesmo ter numa caverna é luz. Tudo mais que se leva lá para baixo ajuda, ou é necessário para executar alguma atividade. Mas você não fica lá sem luz. Uma das perguntas que os arqueólogos se faziam era como será que os índios podiam ver o caminho a seguir na zona escura? A caverna preservou a resposta que os pesquisadores acabaram descobrindo pela caverna toda. Os índios faziam tochas com o bambu que havia no exterior da caverna. Quando uma tocha ia se apagando, eles acendiam outra e abandonavam-a apagada. Centenas de tochas de bambu queimadas podem ser encontradas de ambos os lados da trilha. Um pouco melhor em alguns lugares. A maioria delas é de bambu. Ou seja, material para tochas, descartado, perdido ou deixado cair por acidente. Os remanescentes de uma ou mais tochas. Experiências modernas mostraram que uma tocha de 1 metro, feita de 4 ou 5 pedaços de bambu, queima por 45 minutos a 1 hora. E o que será que eles faziam usando essas tochas que duravam tanto? Pode ser que estivessem escavando minérios. Isto é sulfato de sódio. É um dos tipos de mineral sulfatado pelos quais acreditamos que os povos pré-históricos se interessavam muito. Se você provar, vai notar que é salgado. Tem gosto de sal. Outra possibilidade é seu efeito laxativo. Pode ser encontrado em farmácias com o nome de sal de Glauber. Minerado pelos índios e usado como laxativo, o sulfato de sódio produzia artefatos. As coisas mais importantes que podem ser encontradas aqui são esses depósitos paleofecais. Excremento humano, que é realmente muito antigo. Sem datar cada um, é difícil dizer a sua idade, mas eles têm pelo menos 2.000 anos, talvez 4.000. Depois de assistir à sua criação, a caverna salgava ligeiramente esses artefatos, ajudando a preservá-los. Cada um deles é como um enorme banco de dados. É um repositório, um microcosmo que contém muita informação básica sobre a dieta, mas também sobre parasitas. Os índios teriam boa saúde? A resposta é: eles eram muito saudáveis. Quando você está sozinho numa parte da caverna, onde você sabe que povos pré-históricos já estiveram, você começa a sentir que talvez, se você entrasse em outra passagem, iria encontrá-los logo ali na frente. Hoje, a caverna Mammoth é considerada herança da humanidade, uma reserva de biosfera. É Parque Nacional dos Estados Unidos e local de turismo. Mesmo com luz elétrica e guias que conduzem excursões, uma caminhada pela parte profunda dessa caverna significa seguir as mesmas trilhas usadas pelos índios há 4.000 anos. A caverna que fica sob essas colinas de arenito só foi descoberta há pouco mais de 50 anos. As cavernas de Sonora ficam a cerca de 3 horas de carro a oeste de San Antonio, no estado do Texas. O gerente aqui é Bill Sawyer. Assim como a caverna de Mammoth, as cavernas de Sonora estão abertas à visitação pública. Existem centenas de cavernas que podem ser visitadas nos Estados Unidos e milhares por todo o mundo. Só nos Estados Unidos, quase 8 milhões de pessoas visitam cavernas a cada ano. Nas cavernas de Sonora, há mais de 3 quilômetros de trilhas que podem ser percorridos e quase 12 quilômetros de trilhas virgens. Os visitantes devem caminhar por passagens cercadas e muito raramente alguém entra na parte ainda não explorada das cavernas. Não se fica entrando na caverna o tempo todo. Isso é coisa que se faz 1 ou 2 vezes por ano. Mas eu nunca me canso de visitar cavernas. Se eu tiver 1 ou 2 dias de folga, sabe o que a gente faz? Vamos para outra caverna e passamos o tempo lá dentro. Ficar numa caverna é uma experiência diferente, é outro ambiente. Muita gente acha que permitir visitas a cavernas é o melhor jeito de acabar com elas. Mesmo pequenas mudanças no teor de umidade ou na temperatura podem ser prejudiciais. Por outro lado, as cavernas naturais que não são protegidas são muitas vezes invadidas por vândalos e danificadas. O que é pior, Bill Sawyer acredita que a decisão tomada no caso das cavernas de Sonora foi correta.
É preciso fazer algum sacrifício para salvar alguma coisa que seja realmente especial. E o sacrifício aqui foi a trilha para turistas. Você sacrifica apenas aquele local. E era por ali que todos os espeleologistas iriam entrar de qualquer maneira. Você sacrifica esse trecho, monta uma trilha, mas evita que 97 ou 98% da caverna seja destruída. Há muito a proteger. As paredes, os tetos, o piso de Sonora são cobertos por formações de cristais puros de carbonato de cálcio, que são os chamados espeleotemas. Eles são duros como pedra, mas muito delicados. Apesar de serem compostos por material sem vida, eles crescem. Bater neles, quebrá-los ou apenas tocá-los pode interromper um crescimento que já dura milhares de anos. É muito importante, no caso das cavernas, ter em mente o fato de que elas são muito frágeis. As cavernas são tão frágeis que só por caminhar através de uma câmara você pode criar uma corrente de ar que seca as formações. São coisinhas assim. As cavernas são decoradas pelo mesmo processo que as cria. A água da chuva absorve dióxido de carbono ao percolar através do solo que cobre e circunda a caverna, transformando-se numa solução fraca de ácido carbônico. O ácido dissolve o arenito e o leva para baixo em direção à caverna. A água pinga dentro da caverna, passando por fraturas e outros poros e libera o dióxido de carbono dentro da atmosfera da caverna, onde não há muito dióxido de carbono. Quando libera o gás carbônico, a água não consegue mais reter o arenito que ela traz, que é então depositado aos pouquinhos. A estalactite é uma formação que pende do teto como se fosse um pingente de gelo. A estalagmite cresce do chão. Quando as duas se unem, formam uma coluna. Essas formações crescem com muita lentidão. Em alguns casos, 1/10 de milímetro apenas a cada ano. Esta formação calcária de 12 metros pode ter mais de 200 mil anos. Cada uma delas é formada por água rica em calcita, que pinga, escorre, salpica, penetra na câmara da caverna, depositando cristais. Mas as formações de cristais de calcita não são as únicas coisas que crescem e se multiplicam nas cavernas. Um reino animal especializado se desenvolveu no ambiente escuro das cavernas. Não é difícil entender por quê. Não há luz do sol. A umidade é de 100% quase o tempo todo. E há muito pouca comida. Fora da caverna, a variação anual da temperatura pode chegar a quase 50 graus centígrados. Dentro da caverna, a variação anual é de perto de 1 grau. Até os componentes químicos do ar da caverna são diferentes. O resultado de todas essas condições é uma comunidade de criaturas das cavernas completamente diferente das que conhecemos na superfície. Na zona de entrada de uma caverna, nossos olhos começam a se ajustar para a escuridão. O ar úmido e o cheiro da caverna começam a nos cercar. Algumas espécies que vivem em cavernas transitam por essa zona de entrada. Ingressam e saem do exterior ensolarado e do interior cheio de trevas. Por exemplo, os grilos das cavernas. Eles se alimentam lá fora e vivem lá dentro. Penetre mais na caverna e seus olhos se dilatam ao máximo para captar o que resta da luz exterior. Esta é a zona da penumbra. E além dela, já não estamos mais no nosso mundo. Poucos animais da superfície se arriscam a ir além da zona da penumbra, exceto os morcegos. Há morcegos que hibernam em cavernas. Outros acasalam e dão à luz em cavernas, enquanto outros usam cavernas para passar a noite quando estão migrando. Os morcegos são animais da superfície, mas dependem de cavernas para sobreviver. As condições numa caverna de morcegos dependem muito da espécie de morcegos que ela ocupa. Em cavernas de morcegos cinzentos, você tem a impressão de que eles estão voando por toda a parte. Eles chegam a assentar no seu capacete. Se não há muito espaço para voar, eles se penduram nas suas axilas e você tem que tirá-los de lá. Há cavernas nos trópicos habitadas por morcegos frutífagos
que têm um cheiro horrível e são infestadas de insetos, além de você ter de caminhar sobre uma lama formada por excrementos de morcego. As cavernas habitadas pelos morcegos mexicanos, chamados de free-tail, que podem ser encontradas nos estados do Texas e Oklahoma, podem conter quantidades enormes de morcegos. Essas quantidades tão grandes de mamíferos selvagens voando em volta de você podem te assustar, até que você se acostume. A zona escura fica além da zona da penumbra. Aqui precisamos de ajuda, luz para ver, comida, casacos para nos aquecer. Não podemos sobreviver de outra maneira. Mas certas criaturas moram nessa zona escura. Suas espécies evoluíram para florescer em cavernas e apenas em cavernas, sob a influência da escuridão total. Cegos e descolorados, esses animais se adaptaram perfeitamente às condições das cavernas profundas. Essas criaturas sabem muito bem sobreviver em cavernas profundas, e as ameaças à sua sobrevivência não vêm da escuridão que as cerca, mas do nosso mundo ensolarado que fica lá em cima delas. É madrugada no sudoeste do estado do Kentucky, e a pequena cidade de Horse Cave começa a despertar. Assim como outros comerciantes da rua principal, Dave Foster se prepara para o que ele espera vir a ser um dia agitado. A sua loja é, na realidade, o Museu Americano de Cavernas, e o depósito é uma grande caverna de arenito do Kentucky. A caverna do Hidden River, composta por grandes câmaras e estreitas passagens, fica sob a cidade. Ao longo dos anos, surgiu uma relação de amor e ódio entre a cidade e a caverna. A cidade não existiria se não fosse a caverna. A caverna era a fonte de água potável. A água que minava da caverna gerava eletricidade usada nas casas. E a caverna foi por muitos anos uma atração turística, e sem ela não existiria a cidade de Horse Cave. E a caverna foi fechada em 1943. A caverna fica exatamente debaixo da cidade. Por quase 50 anos, a poluição vinda de fossas sépticas, ralos pluviais das ruas, campos cultivados e fábricas penetrou na caverna pelas rachaduras e outras aberturas. Nunca se deu à caverna tempo para que ela se recuperasse, e todos os animais ali existentes desapareceram. Você gostaria de morar numa cidade que cheirasse a esgoto? Quando eu me mudei para cá, tinha que manter minhas janelas fechadas no verão, e eu não tinha ar-condicionado, mas ninguém quer aquele cheiro entrando pela janela, e isso fez com que o comércio mudasse de local, e eles não queriam ficar no centro da cidade. Ninguém vinha ao centro, o centro da cidade morreu. A caverna de Hidden River serviu como canalização de esgoto para a cidade de Horse Cave durante uns 50 anos, e agora estamos tentando recuperar a caverna. Teoricamente, a conscientização do público, um melhor tratamento de água pelo município, novos esgotos e algum tempo poderiam realizar o milagre. Mas quanto tempo isso vai levar? Cada vez que chove forte, a água penetra por bacias formadas por câmaras que desabaram em toda a região. A água da chuva penetra com tal facilidade no subsolo que leva com ela substâncias poluentes da superfície, como óleo, gasolina, águas servidas. Todas essas coisas que são levadas pela água da chuva. Esse peixe das cavernas ainda está ali, em algum lugar. Esse é um peixe das cavernas do sul, não é? É sim. Olha só, ele está ali. A boa notícia é que os animais das cavernas começam a retornar à caverna de Hidden River. É um forte indício de que ela esteja ressuscitando. São os sinais que Dave Foster e Tom Ailey esperaram 10 anos para ver. E aquele ali é um pitu, né? Tô vendo. Os pitus da superfície vivem por uns 3 anos. Já os pitus das cavernas vivem por muito mais tempo. Há registros que sugerem que eles vivam entre 40 e 60 anos, talvez mais. Só havia uns poucos sobreviventes desses animais em riachinhos tributários menores, mas o que estamos presenciando agora é o repovoamento do sistema da caverna, porque a água agora está muito mais limpa.
E eles estão indo bem. Isso é um grande sucesso. Vamos ver se encontramos mais alguma coisa rio acima. Vamos lá. Os animais voltaram. E as pessoas voltaram também. A história da caverna de Hidden River é um modelo no que tange a recuperação de cavernas, numa época em que muitas cavernas situadas sob centros urbanos estão sob ameaça. Já há 11 quilômetros de trilhas que podem ser exploradas, e o rio que flui pela gruta está povoado por criaturas das cavernas. O artista principal nas histórias das cavernas é a água. E isso é ainda mais verdadeiro no caso das cavernas submersas. O estado da Flórida tem uma das maiores quantidades de água que flui de minas em todo o mundo. E toda essa água vem de milhares de quilômetros de cavernas submersas. Michael e Sherry Garman gostam de mergulhar em uma das cavernas mais perigosas da Flórida. A atividade não pode ser classificada exatamente como diversão, mas eles insistem em dizer que se divertem muito. Michael é biólogo marinho e descobriu recentemente uma nova espécie na caverna, o que os estimula a voltar sempre. A entrada da caverna de Crystal Beach Spring fica na costa, perto da cidade de Clearwater. Tudo bem. Perfeito. Tá pronta? É só falar. Pode soltar. É uma caverna de maré com uma corrente muito forte e uma entrada muito estreita. É preciso ter muita força e definitivamente não é coisa para principiantes. Não há muita margem de erro quando você mergulha em cavernas. Nós tentamos ter muito cuidado, ter certeza de que o equipamento está em boas condições, estamos sempre cuidando dele. Mergulhamos com frequência e isso nos mantém preparados e confiantes. E nos divertimos. Espera aí. Mas as surpresas podem estragar a festa. Os Garman têm que mergulhar na maré vazante. E isso garante que a água seja doce e limpa e que a visibilidade seja boa quando eles penetram na caverna. Para chegar à entrada da caverna, eles passam por águas do Golfo do México, ricas em algas. A água fica mais limpa quando eles entram no lençol de água doce. A entrada da caverna de Crystal Beach é uma das mais difíceis que existem em cavernas submersas. Há os problemas da maré, da visibilidade e de correntes muito fortes, especialmente na maré baixa. Nós temos de empurrar nossos tanques para dentro antes de entrarmos. E ficamos respirando através de uma mangueira que vem do tanque que estamos empurrando. Este é um dos problemas de mergulhar em cavernas. Dá muito trabalho. A gente tem que se esforçar muito às vezes, mas a recompensa é muito boa. Eles gastam quase 40 minutos só para entrar na caverna, levando seus 250 quilos de equipamento. As reservas de ar e os equipamentos duplicados são responsáveis pelos atrasos, mas podem salvar a vida deles. Os mergulhos em cavernas são sempre perigosos porque se ocorrer algum problema ou se um equipamento falhar, não dá para ir à superfície. Sobre sua cabeça há um teto de rocha. Você tem que pensar em termos de se salvar sozinho e de se manter calmo para enfrentar o problema. É possível solucionar a maioria dos problemas, mas se você entrar em pânico, não vai conseguir resolver nenhum deles. Às vezes a gente leva um susto, às vezes é diversão pura. Nas cavernas onde mergulhamos, nós exploramos e conduzimos pesquisas. Alguns dos mergulhos são bem assustadores. A segurança da superfície desaparece à medida que eles mergulham mais fundo na caverna, respirando o ar que os mantém vivos. Os Garman estão a caminho de uma câmara chamada de Toca do Dragão. Ela fica a 40 metros de profundidade e a 800 metros da entrada. Aqui, a água doce que flui através da caverna boia sobre a água salgada, formando uma camada como a que o azeite forma sobre o vinagre. Mas essa água salgada não vem do Golfo. Ela sobe lá do fundo da caverna e contém sulfito de hidrogênio.
Essa nuvem é formada por traços de enxofre, produzidos por bactérias que se alimentam do sulfito de hidrogênio. Para Michael Garman, essa nuvem opaca é o que ele procurava. Ela foi criada por formas de vida que não existem no nosso mundo. Isso é muito interessante porque o ecossistema da Toca do Dragão, que é composto por anfípodes, pitus, essas coisas, talvez inclua outras bactérias que podem se alimentar da bactéria de sulfito. Assim como na superfície, as plantas e a fotossíntese formam a base da cadeia alimentar, talvez a síntese química feita por essas bactérias seja a base da cadeia alimentar da caverna. Elas estariam formando uma cadeia alimentar completa sem o auxílio da luz solar. E como funciona esse ecossistema alternativo? Os Garman iniciaram o estudo sistemático da caverna, pesquisando a cadeia alimentar de cima a baixo. Ao mesmo tempo, outros microbiologistas de cavernas, tanto nos Estados Unidos como em outros países, estão descobrindo coisas estranhas e misteriosas em cavernas parecidas, onde também há sulfito de hidrogênio. Já descobriram novos organismos completamente diferentes. Uma família de plantas microscópicas que era totalmente desconhecida. Bactérias quimossintéticas, isto é, bactérias que sintetizam energia não a partir de alimentos orgânicos, mas sim a partir de metais e minerais. São bactérias que podem ser parecidas com as primeiras formas de vida que surgiram na Terra, todas vivendo, crescendo e evoluindo em cavernas. Estou vendo a ponta de uma dessas coisas cheias de camadas aqui. Mas é um cristal diferente dessa coisinha quadrada aqui. Parece que eles gostam de se amarrar. Pensava-se que não havia vida nas cavernas. Os pesquisadores começam a desmentir essa ideia. As cavernas adicionam, pelo menos, a mesma biodiversidade adicionada por nossas pesquisas nas selvas tropicais. Elas são realmente uma fronteira da Terra que ainda está intocada. A doutora Penny Boston é uma exobióloga. A exobiologia é o estudo da vida ou do potencial para que haja vida em outros planetas. Ela está interessada nessas bactérias das cavernas recém-descobertas porque elas sobrevivem nas piores condições existentes na Terra. Se elas conseguem sobreviver em ambientes extremos como as cavernas sulfurosas ou em respiradouros vulcânicos no fundo dos oceanos, sustentadas por energia mineral e não solar, é possível que sobrevivam em outros planetas como Marte, mas as condições da superfície de Marte são muito severas. Elas talvez possam sobreviver num ambiente protegido, como as cavernas de Marte. O que estamos tentando fazer é aplicar essa ideia mais ampla dos limites das condições que permitem a vida na Terra, que estamos adquirindo a partir da exploração de cavernas e de outros ambientes com condições extremas, aplicar essa visão mais ampla ao que podemos esperar ver em outros planetas. Se houver aberturas na superfície de outros planetas, provavelmente haverá também aberturas no subsolo. E é por isso que a NASA está examinando com tanto cuidado os vulcões inativos de Marte, para planejar uma missão tripulada àquele planeta. Na Terra, os vulcões criam um outro tipo de caverna, os tubos de lava. O magma líquido flui pelas encostas dos vulcões em erupção, criando como que grandes rios. Ao sair do chão, a superfície de lava fica exposta ao ar, se resfria e endurece, formando uma crosta. O magma líquido, agora isolado do ar, continua a fluir sob a crosta. Quando a erupção termina, o fluxo de magma deixa vazio o interior desses tubos quentes, que se resfriam e viram cavernas. Em Marte, algum tubo de lava pode servir como abrigo ideal para uma colônia. Como nossos ancestrais fizeram há muitos milhares de anos, estamos novamente procurando nos abrigar em cavernas. Desta vez, no planeta vermelho. Há uma analogia entre isso e todas as vezes ao longo da história em que as pessoas se mudaram para novos ambientes, embora desta vez o ambiente seja mais severo do que todos os que encontramos antes.
É provável que as pessoas nessas circunstâncias redescubram antigas habilidades se for disso que elas precisem. E uma das antigas habilidades, é claro, é viver em cavernas. Assim, as cavernas talvez voltem ao seu lugar entre os habitats novos a serem explorados, tal como ocorreu na época dos homens de Neandertal. As cavernas vinculam as grandezas de tempo e espaço. Elas detêm indícios de nosso passado distante e são nossos portais para o futuro. Por enquanto, porém, não precisamos ir até outro planeta para visitar um mundo diferente. Ele está ali, bem debaixo de nossos pés, nos aguardando na escuridão. Versão brasileira Sincrovídeo.